Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma noite de estudos aqui no Grupo Espírita Saber Amar sobre a doutrina espírita e analisando e comentando o livro Voltei. Nós estamos dando continuidade, então, ao capítulo 13. Aqui hoje nós vamos fazer uma parte 2 desse capítulo. Estamos aqui Jussara Malabre, Carlos Malabre e Marco Gandra. E é uma grande alegria estar com vocês. Pedimos, então, a Jussara para fazer a prece de início da nossa reunião. Boa noite, amigos. Convidando nesse momento a todos reunir os pensamentos, levando ao Mestre amado Jesus, que possa nos ajudar nesse momento de reflexão, de entendimento, à luz da doutrina espírita, sobre o estado natural de quando desencarnamos, que o irmão Jacó traz para a gente, e que possamos usar as suas observações no uso do dia a dia, da nossa prática da vida diária, suplicando ao Mestre Jesus que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos possam ser cada vez mais purificados e disciplinados. Que a tua paz, Senhor, nos proteja e possa nos sustentar os nossos lares. Que assim seja. Assim seja. Pois então, amigos, vamos aqui comentando a parte 2 desse trabalho, desse estudo, capítulo 13, onde ele vai dar continuidade à visita que ele faz até a cidade do Rio de Janeiro na década de 40. No final da década de 40, após ele chegar à colônia espiritual, se recuperar um pouco, ele vai visitar as tarefas que ele desenvolvia na cidade do Rio de Janeiro. E aí ele faz esse relato. Na reunião passada, nós comentamos sobre isso, da chegada dele até a cidade, acompanhado do mentor dele, o irmão Andrade, e hoje ele vai nos contar sobre o que se passa, quais são as observações dele na via pública, né, nas ruas, quando ele chegou às ruas da cidade do Rio de Janeiro. Nesse episódio, ele faz um relato sobre aqueles transuentes que ele encontra. E por isso que nós colocamos o título do nosso estudo de hoje compatível com esse relato. Ele, na verdade, é um relato espiritual do vampirismo na dipsomania e uso de hipnóticos. Nós vamos ver que, durante o comentário dele nesse capítulo, ele vai explicando as observações que ele faz e os comentários que o mentor espiritual dele, o irmão Andrade, e Guilherme Ribeiro, que também o acompanha, fazem sobre esses fatos observados. Assim, como sempre fazemos, nós vamos colocar aqui uma frase de Emmanuel para nos embasarmos e ficarmos, assim, mais atentos aos ensinamentos que serão transmitidos por ele, por irmão Jacob, Frederick Figner, no seu livro Voltei na noite de hoje. Pedimos a Jussara que leia para a gente, então. O texto está no livro Estude Viva, né, no capítulo 45, em torno da obsessão. E o trecho nos diz assim: todos nós referimos ao perigo dos agentes do mal que nos ameaçam. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhes favorecemos a intromissão. E a intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência da brecha. O desastre grande, quase sempre, é a soma dos descuidos pequenos. Estejamos convencidos de que, nos processos de obsessão, acontecem assim também. Então, é uma coisa muito séria, né, que ele
ele nos relata e nos chama a atenção, né, Carlos? E nós já vimos em vários outros capítulos esse comentário. Ele fala aonde colocamos o nosso pensamento, né? Uhum. Ele nos coloca que, né, em troca, na entrelinhas, ele fala que só há o intercâmbio do espírito conosco quando a gente deixa a porta aberta, quando a imprudência nossa, a invigilância nossa permite essa ligação. Porém, por um lado, a gente pensa, né? Nós estamos no mundo de prova e expiação. Nós estamos ainda no nosso planeta Terra de prova e expiação. Se estamos aqui, nós não somos espíritos ainda muito evoluídos, não. Nós estamos aqui com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. Então, é natural que a gente oscila as nossas vibrações, os nossos pensamentos. Mas isso é natural. Mas o que ele nos chama a atenção, Emmanuel nos coloca aí, que os pequenos descuidos nossos, a questão da nossa educação do pensamento, que é uma das chaves para que a gente possa tornar o nosso espírito mais maduro, né? E que todos nós, conseguindo passar por essa fase, nós vamos elevar a Terra, o padrão vibratório da Terra. Então, é uma tarefa individual, né, de cada um de nós, que, no geral, vai subir, né, a escala evolutiva do próprio planeta Terra. Então, ele chama muita atenção aí. É certo que a gente oscila? Sim, a gente oscila, porque a gente está no mundo de prova e expiação. Mas o cuidado para onde eu estou dirigindo o meu pensamento, a minha vontade, o meu livre-arbítrio, isso aí é que dá a brecha da gente se permitir, né? Pois é. E convidamos amigos a depois buscar essa página que está no livro Estude Viva, no capítulo 45, porque Emmanuel detalha o que ele fala que é a brecha, né? Ele detalha, vai dar muitos detalhes ali sobre atuações, atos que fazemos no dia a dia que abrem brechas para o processo de obsessão. Porque às vezes a gente vê um processo de obsessão e a gente já vê o final da história, já vê aquele quadro já complicado, já vê um processo assim doloroso. Mas, como diz ali o Emmanuel, explica para a gente, esses agentes do mal nos ameaçam a todo momento, porque, Jussara colocou muito bem, nós estamos num planeta ainda em evolução e nós também estamos sujeitos ao ambiente que vivemos, por ser um planeta de prova e expiação, e também nós termos o nosso passado complicado, cheio de falhas, cheio de dificuldades, e por isso estamos aqui. Não tem nenhum anjo aqui. Todos nós estamos nos aperfeiçoando. Então, ele explica, olha, os agentes do mal aproveitam essas falhas que nós temos, para quê? Para que eles possam se intrometer e aos poucos, dominar, e nos dominar. É como se fosse ali aquela imagem colocando de uma árvore, de uma raiz que vai penetrando nas frestinhas das pedras e ali vai atuando. E é por isso que nós temos que fechar essas frestas. E ele diz, e de maneira muito acurada, né, muito precisa, que o grande desastre que ele está se referindo lá, à obsessão, ele começa em pequenos descuidos. Na página ele vai entrar em detalhes, mostrar quais são esses distúrbios. Por exemplo, cultivar a raiva, o rancor, cultivar o desrespeito, a falta de educação. Tudo isso são pontos pequeninos, mas que vão abrindo brechas para esse processo da obsessão. Então, o processo de obsessão, quando a gente vê, ele todo montado, todo ali com um quadro de prejuízo que ele traz às criaturas envolvidas, ele, na verdade, começou por uma brecha
pequena no passado e que foi se abrindo e a própria pessoa foi permitindo que isso ocorresse. Isso ocorre tanto no processo obsessivo quanto nas coisas de evolução nossa. Nós nos lembramos de irmão José, né, que sempre falava com a gente, olha, as tarefas, meu filho, ele comentava assim, né, Jussara, para a gente, as tarefas, meu filho, elas começam pequenininhas, como um pequeno filete de água. Então, se nós começamos a desenvolver as tarefas no bem como um pequeno filete de água, depois essas tarefas, o nosso desempenho, o nosso crescimento, vai, aos poucos, se alongando e tornando-se, no final, um rio caudaloso, se nós persistirmos. Não é isso a expressão que ele usava, né, que ele mostrava para a gente? Então, essa é o que nós notamos. Também, isso se aplica ao caso da obsessão. Nós colocamos esse comentário de Emmanuel no início, porque nós vamos ver que ele vai falar, o irmão Jacob vai falar desses aspectos da observação, do relato de processos obsessivos graves que ele nota nas ruas do Rio de Janeiro. Muito bem. Vamos, então, para o primeiro slide. E nós, devido ao tamanho do texto, nós fizemos uns pequenos cortes para que pudesse deixar aqui a essência do que ele está trazendo. Tá? E quem tiver mais oportunidade, vá lá no capítulo 13 e comentar e ver sobre isso. Ele, então, está lá falando sobre cortando a via pública, nesse item. São 5 itens, esse é um deles, desse capítulo, revendo os ciclos de trabalho. Era, contudo, uma novidade para eu devorar a distância nas vias públicas, dentro da noite, sem ser visto pelos semelhantes encarnados. Ele fala isso aqui porque ele estava experimentando a volitação. No item anteriores, 2 itens anteriores, nós comentamos sobre isso na reunião passada. Aliás, lembramos aqueles que desejarem acessar as reuniões passadas e o estudo completo, podem ir lá no portal Saber Espiritismo, porque todas as reuniões estão lá na playlist do livro Voltei, do estudo do livro Voltei. Mas ele continua. O que mais me espantava era a expressão espiritual de cada pessoa que cruzava o caminho. Observei que muitas criaturas permaneciam acompanhadas por espíritos benignos ou por sinais luminosos, que me deixavam perceber o grau de elevação que já haviam atingido. Mas o número de entidades gozadoras das baixas sensações da vida física a seguirem suas vítimas de perto era francamente incalculável. Então, ele continua. Anunciou-me Guilhom Ribeiro, que bastaria breve exame para identificarmos a natureza do vício de cada uma. Pouco a pouco, embora o tempo curto verificava por mim mesmo, através dos gestos com que se revelavam, os espíritos ainda presos às paixões sensuais, aos tormentos do ódio e aos caprichos da vingança. Então, amigos, nós vemos que aqui ele dá um relato que a gente não pensa nisso, né? Quando anda nas ruas e tudo, vê as pessoas, muitas vezes nós estamos ali preocupados com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, o que vamos fazer, o veículo que vamos pegar, o transporte, a hora que nós temos que chegar em determinado local, mas não pensamos nisso. Mas ele, como um observador isento, vai mostrar que na via pública ele nota algumas pessoas com sinais luminosos, né? O que seriam os sinais luminosos, né, Jussara? Seriam o quê? As companhias espirituais, né? Ou as irradiações da mente da própria pessoa que faz esse sinal luminoso que ele via em volta da pessoa. Mas ele diz que era incalculável o número de pessoas que estavam vinculadas às sensações mais baixas da vida. E é interessante que ele comenta que, além de estarem vinculados com as sensações, ele via uma série de entidades que cercavam de perto a essas pessoas. Então, o que o Guilhom
até Ribeiro explica para ele é que se eles pudessem parar e examinar cada caso, ele veria que, através da forma de pensamento, das palavras, né, aquelas pessoas estavam vinculadas ao quê? A espíritos presos a paixões sensuais, aos tormentos do ódio, aos caprichos da vingança e muitas coisas mais. Aí nos lembramos lá daquele texto de Emmanuel no começo, que ele fala que basta uma brecha, a gente abrir uma brecha para que se insinuem as entidades ignorantes ou vinculadas ao mal, se insinuem junto a nós, a nossa mente. E se nós abrirmos mais essa brecha, aí a coisa se complica para o nosso lado, podemos virar instrumentos desses nossos amigos. Todos nós estamos debaixo dessas influências, né? Só que, aos poucos, nós educamos a nossa mente, não é, Jussara? Quando recebemos influência, o que a gente faz? A gente começa a desviar o nosso pensamento para coisas mais interessantes, pensar num estudo que foi feito na semana, pensar numa coisa boa que tem que se realizar, lembrar de uma experiência gostosa que tivemos com companheiros. Quer dizer, isso nos tira daquele momento, fecha aquela brecha. A gente pode observar aí, a gente pode adentrar um pouco, né? Um pouco mais, porque, como ele diz, se você observar, a gente pode identificar a natureza do vício. O que seria isso? Isso seria porque, pelo perispírito, a gente encontra os 7 pontos principais do nosso chakra. E os vícios, eles meio que enfraquecem a potência dos chakras, né? Os chakras, aqui o frontal, né? O plexo e assim vai. Então, quando ele falou que é interessante, se você observar, você identifica como? Que o chakra fica menos ativo, muito bem lembrado. Fica mais pesado. Né? Exatamente. Quem tem a mediunidade de clarividência também pode observar isso, né? Que observa, porque fica marcado no perispírito. Até em cor diferente. Em cores diferentes. A potencialidade fica, o tônus fica diferente. Muitos médios refletem, comentam, né? Que às vezes você usa muita mente, a sua mente é iluminada, fica, né? Mais iluminada, né? Se você fica mais dinâmica. Mais dinâmico. Né? Você trabalha muito com as mãos no passe, por exemplo, as suas mãos ficam iluminadas. Né? Quer dizer, isso são comentários que os médios fazem conosco. Isso. Muito bem lembrado. E de outra forma, quando a gente também está muito tenso, muito vício, muito pesado em determinadas regiões, ligadas ao vício, porque se prende muito à matéria, o nosso chakra fica com menos potência, então ele acaba se adoecendo. Lembrando que todas as nossas paixões, né, todos os vícios estão ligados às nossas paixões. E as paixões estão ligadas a quê? A nossa força de vontade, da nossa alma. Leon Denis nos coloca muito claro que a nossa alma, ela tem a potência, né? É natural da nossa alma, a força de vontade. E daí que gera o nosso livre-arbítrio. A força de vontade é que você coloca toda a sua potência, todas as suas paixões naquilo que mais está te chamando a atenção. Então, gera esses vícios. E, claro que ali, onde está o seu coração, aí está o teu tesouro, não é isso que Jesus Por isso que nós temos que ter cuidado com o que nós pensamos, porque, além desse fato, que o senhor colocou muito bem, sabe, tem o fato também de nós estar plasmando em torno de nós as ideias. Aquelas ideias. Né? Então, quando nós estamos andando na rua ou estamos em algum ambiente, esses espíritos estão vendo e se eles não veem aquelas ideias ou aquelas imagens, eles sentem as vibrações magnéticas que nós irradiamos naquele tipo de vibração. Né? Então, é como se a gente ficasse mais confortável com uma determinada coloração de luz. Né? É onde eles se sentem mais confortáveis. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado nossos pensamentos, na forma como que nós agimos, falamos, as expressões, porque tudo isso
instrumento de nos identificar e também abrir brecha para a influência e ação das entidades que convivem conosco. É importante a gente ter em mente, né, que isso é até sabido, que é importante a gente ter isso na nossa mente, que nós somos espíritos experimentando coisas materiais. Não é a matéria que domina o espírito, mas somos nós, os espíritos, experimentando as matérias. Então, nós não poderemos, como ele diz aí, nos deixar prender por essas paixões que nos amarra na matéria, entende? A questão do ódio, do capricho, de querer reter as coisas, do egoísmo só para si, né? Nas paixões sexuais ou até dos alimentos. Então, a gente tem que ter muito isso em mente. Nós somos espíritos experimentando isso e não nos deixar dominar por isso. Essa é a grande diferença. Olha, gente, o assunto é muito vasto, né? Nós vamos seguir aqui, podemos ficar muito comentando sobre isso, sobre essas consequências, né, que nós vemos no nosso dia a dia, né? Mas vamos seguindo, porque ele tem muito mais informação para passar para a gente, muito mais conhecimento. E ele vai seguir dizendo. O irmão Andrade indicou-me alguns transeuntes torturados pela dipsomania. Estavam seguidos por verdadeiros vampiros de forma repugnante, alguns completamente embriagados de vapores, outros demonstrando aflitiva sede, pálidos e cadavéricos. Essa é a realidade que ele está mostrando. Né? A visão, ele está fazendo um relato do que ele viu. Né? Nós não temos a posição de ficar julgando um ou outro, mas ele fala do relato, o que ele observou, o que ele notou. E nós vemos que esse caso da dipsomania, nós estávamos comentando antes da reunião sobre isso, né? Procurando saber o que significa isso, ela tem uma coisa em comum com o alcoolismo, mas não é o próprio alcoolismo, né? Então, é um estudo particular que tem que ser feito, não cabe a gente aqui fazer esse estudo, mas, em breves palavras, o que nós identificamos é que a dipsomania é o consumo excessivo de alcoólicos contínuos e depois se dá por surtos. Depois ele para, depois começa de novo por surtos. Enquanto o alcoolismo é um uso contínuo sem essas paradas, períodos de parada. Tá? E se fosse falar assim, de maneira mais grosseira. Aí, quando vimos isso, lembramos, olha, está aí bem caracterizada essa influência espiritual, tanto no alcoolismo como na dipsomania. Mas aqui ele caracteriza a forma como que ocorre a dipsomania, que é um distúrbio, muitas vezes as pessoas nem lembram o que fizeram, né, depois de consumir quantidades excessivas. Então ele mostra aí que essas características estão ligadas a espíritos, entidades, que ele chama de vampiros de forma repugnante, que estão ali sorvendo os vapores da bebida, acompanhando aqueles que se deixam enlaçar por esses excessos. Ele continua, né? Ele diz assim: o quadro mais inquietante, porém, era constituído por um fenômeno e pelas entidades em desequilíbrio que se lhes jungiam. Parecia um homem subjugado por tentáculos de polvos enormes. Vendo aprisionado em cordões escuros, perguntei ao amigo Andrade como interpretar a visão que tínhamos sobre os olhos. Quer dizer, aí ele já vai entrar, né, Justado, em outro campo, né? Um campo... No anterior, ele falou da dipsomania, né? E nesse aqui ele está falando no mortinômio, né? Aí ele continua, sabe? Esclarecendo-me ele, então, que os hipnóticos, mormente ao mais violentos, afetam os delicados tecidos do perispírito, proporcionando doces venenos aos amantes da ociosidade. Os fios negros são fluidos de ligação entre as lampreias, invisíveis
e os plexos da vítima encarnada. Compreendi com mais exatidão que o viciado de qualquer espécie é compelido a procurar material emotivo para si e para os que os obsediam, caindo invariavelmente na insaciedade que o caracteriza. Esse trecho aí é muito específico, né? Ele é muito detalhado. Então, ele fala que os hipnóticos são as medicações, né? São medicações que amortecem, né? Como se fosse minando, né? Os fluidos das ligações, né? Do nosso próprio plexo. Então, é como a gente... É um vício mesmo, né? Que a pessoa não consegue superar de alguma maneira, porque amortece. E tem os seus objetivos, a medicação? Tem, e muito, né? E muitos. Mas o saber usar, né? O vício que é a dificuldade para a própria alma. A dificuldade que ele fala aí, né? Compreendi que o viciado de qualquer espécie, né, ele é compelido, ou seja, né, a procurar alguma coisa material que o saciam as suas dificuldades, que limitam a luta contra essa dificuldade que o espírito... Pois é, sabe, aqui uns detalhes que ele comenta, né, nesses slides, né, que a gente colocou aqui, nessas figuras, é que ele fala das figuras que são repugnantes, né? Das formas espirituais que estão ali em torno daquele que está em desequilíbrio, né? E que ele fala como se o homem estivesse subjugado por tentáculos de povos enormes. E aí a gente pensa, mas como que isso pode ocorrer? Como que isso pode se manifestar? Aí nós vamos lembrar do que o que representa a manifestação do espírito no mundo espiritual. É o perispírito. E o perispírito é maleável. Ele tem forma ligada ao nosso estado mental. Então, ao espírito que deixa se envolver por isso e por essa necessidade, ele distorce também, não só os seus centros, como ele coloca ali, os seus plexos, né? E, como a gente até comentou um pouquinho isso anteriormente, mas ele fala assim, ataca os plexos da vítima encarnada, mas ele também, como espírito, também tem os seus plexos atacados por isso, né? E envolvidos, né? Revolvidos por isso. Então, ele cita fios negros de ligação, como se fossem lampreias invisíveis atacando os centros vitais da criatura para que absorver aquelas sensações. Né? Lembrando que o pensamento, a força do pensamento, a vontade, a força do pensamento, ele é que molda o nosso perispírito. Por isso que ele fala que essas atitudes nossas, né, e a ação também dos hipnóticos, que ele diz ali, afetam até os delicados tecidos do perispírito. Por quê? Porque afetam a nossa condição de manter o perispírito em saúde, com saúde. Então, nós afetamos essas características do ritmo normal. São formas primitivas, né? Volta o ser primitivo da própria face da Terra. Né? Isso. E aí ele continua, né? E aqui nós vamos buscar, antes de explicar um pouco mais o que ele vai explicar sobre casos, nós buscamos aqui uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 93, porque nós estamos falando sobre o perispírito. E na questão 93 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim aos amigos espirituais: o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretensam alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E os amigos espirituais respondem: envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera,
e transportar-se onde queira. Essa substância é o quê? É o É o perispírito. perispírito, que vem do fluido cosmo universal. Né? Então, aí Kardec complementa: envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar de perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, nós estamos falando dessa substância, dessa forma de manifestação do espírito, que é o perispírito, que é altamente sensível ao quê? Ao poder da mente. O poder da mente. E aí é que nós vemos aquelas transformações que ele comenta lá, onde o espírito, nessa atividade de absorver do encarnado, ou mesmo até do desencarnado, existe também, se ele entra nessa atividade, ele degenera o seu perispírito. Entra na forma primitiva. E aí ele vai alterando aquela forma do seu perispírito, por isso que ele comenta ali que tem formas, às vezes, de tentáculos, ou às vezes de formas de vampirescas, né? Ele comenta ali. Não é nada de excepcional, é simplesmente essa alteração promovida pela atuação da mente em se vampirizar, né, um determinado criatura. Por isso que ele diz aqui, como nós falamos, que o viciado de qualquer espécie é compelido a procurar material motivo para si e para os que o obsidiam, caindo invariavelmente na insaciedade que o caracteriza. Então, isso que nós temos que pensar, né? E, mais uma vez, lembrar lá de Emmanuel, as pequenas brechas que nós podemos abrir para isso, tomar cuidado nesse sentido. Emmanuel também esclarece quanto ao perispírito, não é, Sara? Ele fala assim no livro Roteiro, capítulo 6. Ele dedica só ao estudo do perispírito, esse capítulo de Roteiro, né? O perispírito, quanto à forma somática, obedece às leis da gravidade, no plano a que se afina. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes, nele se expressam fielmente. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas da luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Que coisa linda, né? Ele resumiu num minuto toda a questão aí de que a gente fica pensando. Mas por que tanta formas que dá medo na gente? Não é medo, são formas primitivas, nossas, né? Que ele falou, que é natural. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes, nele se expressam fielmente. E o que? É o que a gente está pensando. As emoções, as paixões e a própria virtude para o bem, né, as aquisições do bem, elas são expressas pelo nosso pensamento. Então, é o nosso pensamento que plasma que o nosso corpo perispiritual. Por isso que lá nas obras de André Luiz, tanto a descrição dessas entidades que se encontram em sofrimento, em regiões muito complicadas, quanto nas esferas mais altas, a gente vê que o clima mental daquela pessoa vai plasmar a sua forma de apresentação. Então, nós vemos espíritos que se apresentam lá com uma beleza imensa, uma luz que tranquiliza todos, né? E, às vezes, aqui na própria encarnados, nós encontramos isso, né? Espíritos que aqui encarnados, pela sua bondade, pela sua tranquilidade, pela sua expressão íntima, reflete esse campo magnético em torno deles, né? Então, o Chico Xavier é uma desses, nós sabemos, né? Que ele refletia em torno dele essa tranquilidade, essa paz. Mas existem outros espíritos encarnados também que, e muitas vezes, estão incógnitos aí, a gente encontra, são pessoas que nós temos contato, que refletem essa paz, nos trazem essa tranquilidade. Por quê? Porque elas trazem dentro de si e irradiam aquelas vibrações que partem do seu
da sua mente para o seu perispírito e para o corpo físico, e aí irradiando para todos que o Eu cercam. lembro muito daquela foto, né, que foi desenhada na última reunião com o Chico de materialização, que Emmanuel aparece com o peito todo Maravilhosa a foto. constelado das suas virtudes conquistadas, né? Pois é. Então, isso é muito importante, é interessante a gente ter em mente. Vamos ler aí mais sobre o perispírito. Temos, como falamos lá, a questão 93 do Livro de Espíritos e as de sequência, e aqui no capítulo 6 também do livro Roteiro. Mas aí vamos voltar ao que o Guilhom vai falar para ele, né? Vamos voltar ao texto. Nós fizemos esse pequeno parênteses para ver a questão do perispírito, porque é muito significativo a forma de manifestação do espírito, né, que às vezes assusta, mas, na verdade, está ligada a como ele age perante a vida. E ele fala assim, que fitou o Guilhom, espantado, e indaguei. Que acontecerá a um infeliz desses se ele desencarnar? Aí Guilhom respondeu, se a morte encontrá-lo em tal posição, respondeu sereno, vagueará por aí à vontade dos verdugos que o exploram vorazes, até que, um dia, delibere modificar-se intimamente, para o bem de si mesmo. Essa é a justiça divina. Quer dizer, nós que complicamos a nossa vida, que nós criamos problemas para nós próprios, né? Vamos também sofrer essas consequências. E também vamos, contando com o apoio dos amigos espirituais, também, em determinado momento, sentir a necessidade de mudar, sentir a necessidade de se libertar daquela situação e aí buscar o caminho diferente. Esses fatos, por exemplo, são lembrados no livro Libertação, que sempre citamos aqui também, já que está ligado a esses casos, onde André Luiz e Gubi viram uma região repleta de espíritos que estavam ali deitados, né? E pareciam que adormecidos, e ele ficou espantado com aquilo. E ele perguntou ao Gubi o que seria deles. Aí ele falou assim, olha, não tem nenhum esquecido, todos eles estão no amparo superior, mas pelas atitudes deles mesmos, eles não conseguem sair daquelas regiões. É o querer, né? É a força de vontade. É o nosso livre-arbítrio. Quem viu aquele filme Nosso Lar, né, viu algumas cenas que eles passaram sobre isso, até meio fortes no começo do filme, né, sobre a posição do André Luiz lá no umbral, né, mas mostrando que uma série de espíritos ainda ficam presos nessas regiões até se deliberar a modificar a sua atitude mental e pela vontade, como você diz, né, Gustavo? Com o apoio dos amigos espirituais, que estão sempre orando por nós, fazer a sua transformação. Mas é um caminho lento, gradual. As conquistas não se fazem de um dia para o outro. Porque hoje nós somos muito acostumados a isso. Opa, aqui agora a mensagem mandou, chegou, respondeu. Não, na questão espiritual as coisas são também de aquisições, reafirmação, né, confirmação, e aí segue adiante. A natureza não dá saltos, né? É tudo paulatinamente. Mas o que a gente nota é que aquilo que nós conquistamos, nós não perdemos. Não tem retrocesso, né? Aliás, que realmente conquistamos. A gente pode estar no exercício ainda de conquistar, né? Mas aquilo que nós realmente conquistamos é uma página virada que nós já temos dentro de nós. Buscamos uma outra afirmativa de Alexandre para nos ajudar lá em Missionários da Luz sobre isso. E fala assim, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação.
Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Olha que beleza. Então, ele aí, Alexandre, né? Também o livro Missionários da Luz, capítulo 6, a oração, vale a pena lá nesse livro, porque nós só tiramos essa expressão que ele comenta do contexto que tiramos para mostrar sobre a solução para o vampirismo que ele dá, mas lá ele acompanha até um lar, onde uma das pessoas do lar está sob ataque de entidades. Ele vai explicar ali como se combate isso. E como se combate? É a oração. Lá ele comenta um caso, né, Jussara, de um rapaz que chega à sua casa e, fora de casa, ele estava sob a atuação dessas entidades. Mas quando ele chegava em casa, a prece da esposa dele fazia com que aquele lar dele estivesse protegido, blindado. Então, essas entidades não conseguiam entrar no lar. E, além disso, ela ajudava ele na prece a recomposição dos seus órgãos, inclusive. Né? Porque o que é a oração em si? É o realinhamento do seu pensamento com a divindade. É a busca, igual o girassol, é a busca nossa ao ser superior, ao ser divino, às entidades divinas, né? aos espíritos que nos assistem. A oração do coração, da vontade, né? É o que ele fala, brilha a vossa luz. Jesus por isso que fala vibração, isso, energia e poder. E poder. É isso que Jesus quis dizer, brilha a vossa luz. Por quê? Porque dentro de nós temos a vibração, temos energia e poder e que devemos exercitá-la. E a oração é isso. E esse é o nosso remédio, o nosso antídoto, a nossa atuação para, como ele coloca lá, antídoto do vampirismo. E não nos desesperemos, temos que agir. E a oração sincera, eficiente, quer dizer, é esse antídoto para o vampirismo. Os próprios cientistas falam, né, que nós usamos uma parte muito pequena do poder mental que nós temos, né, que o ser humano tem. Então, o Emmanuel colocando aí, o André Luiz, né? Desculpe, o André Luiz, colocando que está realmente em nossas mãos, né? A gente reerguer das nossas dificuldades. Pois é, amigos. Estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje, mas antes de terminar, vamos chamar o Emmanuel de novo para dar... tão sério, né? A gente só tem que... Pedimos perdão se estendemos um pouquinho mais, mas para ele dar o desfecho desse assunto para a gente. E ele diz assim, se te encontras, pois, a serviço do Cristo na Terra, não te esqueça de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com o trabalho e vigilância, até a vitória final. Então, como sempre, Emmanuel nos dá a chave do caminho, da porta do caminho que nós temos que seguir. Quer dizer, ele mostra aí que, embora nós tenhamos uma legião ameaçadora ao nosso redor, nós podemos, através da serenidade, da confiança, da fé no Cristo, do trabalho, da vigilância, ir à vitória final. Vamos deixar todos aqui meditando sobre essas palavras, que estão no capítulo 143 do livro Capítulo Caminho, Verdade e Vida, e já nos encaminharmos para a prece final da nossa reunião. Lembrando aos amigos que aqueles que desejarem podem deixar mensagens aqui no portal sobre essa reunião, e a direção do portal nos orienta a pedir essas mensagens mesmo, porque elas ajudam a chegar a mensagem a mais pessoas.
Vamos convidar todos, nesse momento, ao nosso momento de oração. Pedimos que tenham consigo um recipiente com água, para que possamos atuar com os amigos espirituais magneticamente na magnetização da água do ambiente, facilitando assim o depósito de energias que serão salutares à nossa saúde. Portanto, queridos amigos, vamos pedir ao Senhor que nos ampare ao nosso lar, a todos aqueles que conosco vivemos, aos nossos afetos, aos nossos desafetos, que possamos, Senhor, entendendo as lições que estudamos hoje, desenvolver em nosso interior a vontade por uma elevação, a vontade por momentos melhores no nosso campo espiritual. Senhor, agradecemos a presença dos amigos espirituais e pedimos que eles possam depositar nas águas do ambiente os remédios tão necessários à nossa recomposição física e espiritual. E assim, de coração feliz e alegre, te pedimos, esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja.